Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos queridos irmãos, queridas irmãs, a você que nos assiste e nos ouve neste dia. Que Deus te abençoe, abençoe toda a tua casa, toda a tua família, e que haja paz nos corações de todos, saúde e salvação, confiança em Deus, alegria nos corações por servirmos a Deus. Que Deus nos dirija, quando juntos mais uma vez nós vamos meditar na sua santa e bendita palavra, no exame da sua palavra. Vamos ler hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, os versículos 18 em diante. Vamos ver o que Deus tem para nós neste dia, para aprendermos melhor como servi-lo e adorá-lo. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas, e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Então aqui tem muita gente que pensa que João Batista tinha dúvidas se Jesus era o Cristo. Não tinha dúvida nenhuma. João Batista veio preparar os caminhos do Senhor. Ele foi enviado por Deus desde o seu nascimento, ele foi escolhido. Ele foi, desde o seu nascimento, a geração de João, ele já saltou no ventre de sua mãe, quando Maria saudou sua mãe. Então, não tinha dúvida nenhuma, ele viveu no deserto, ele fez coisas gloriosas, anunciando o nome do Senhor, dando testemunho na sua vida, não só falando da vinda próxima do Salvador, do Messias, como vivendo o que ele falava. Então, muita gente fala de Jesus, mas não vive o que ensina. E o Senhor nos alerta sobre essas pessoas. Escutem o que eles estão falando, mas não façam o que eles fazem. Então aqui, o João Batista não tinha dúvida nenhuma não, irmãos. João Batista sabia muito bem o que ele estava fazendo. Por que ele mandou esses 2 discípulos com essa pergunta? Porque ele queria que os discípulos fossem até Jesus. Os discípulos não queriam abandonar João Batista. Então, quando João enviou seus discípulos, vai lá e pergunta para ele, eles foram em obediência ao seu mestre. E João sabia, Jesus também sabia o porquê que João estava fazendo aquilo. Para que os discípulos de João tivessem condições de ter contato com Jesus. O que acontece hoje? Hoje é assim, um pastor que tem um entendimento da palavra e Deus mostra uma coisa mais aperfeiçoada, e ele, em vez de falar para os discípulos, em vez de ensinar os discípulos, ele ouviu uma outra pessoa, um outro pastor, um outro mensageiro, trazendo um aperfeiçoamento daquela palavra que ele já conhecia, um entendimento mais aprofundado, e ele fica proibindo os discípulos, não vai lá naquela congregação não. Se vocês forem lá, vocês vão ser excluídos, e vocês vão para a condenação, porque vocês serão excluídos, vocês vão para a perdição, não vão lá ouvir, não assistam esse mensageiro, não assistam aquele mensageiro, essa igreja, aquela igreja, não saiam daqui, saíram de nós porque não eram de nós, tudo coisa sem pé nem cabeça, irmão. O que João Batista fez? O que João Batista falou? Convém que ele cresça e que eu diminua. O que eu vou dizer para os irmãos? Convém que Jesus cresça na vida de vocês e que eu diminua. Eu não tenho nada para dar para vocês, mas nosso Senhor Jesus Cristo tem. Então eu estou ensinando vocês, vão a Jesus. Não vão a uma denominação, eu sou da denominação tal, eu sigo o pastor fulano, eu vou na igreja do Beltrano, e que coisa gloriosa, e depois que eu vim para essa igreja minha vida mudou. Não foi Jesus que mudou a vida da pessoa, foi a igreja. Onde está escrito isso, irmão? Você que está dando esse testemunho, irmã, onde está escrito que a igreja muda a vida de alguém? É Jesus que é o dono da igreja, Jesus que salva a igreja, e Jesus que tem que ser adorado e obedecido. Então você está sendo ensinado errado. Convém que Jesus cresça na tua vida e todo o resto diminua. É o que João Batista falou, convém que ele cresça e que eu diminua. Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te. João Batista enviou-nos, eles estavam obedientes ao mestre. E o mestre foi obediente a Deus. Mande os teus discípulos ouvirem o meu filho. Deus colocou no coração de João Batista. E João Batista falou para os discípulos: vocês vão lá e perguntem para ele: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro?
e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Olha que coisa gloriosa. Então você, querido irmão, querida irmã, ouviu uma palavra, e você vai até Jesus, não está mais preocupado com homens, com denominações, com igrejas, com trabalhos materiais que os pastores e bispos e tantas coisas mais que tem aí, títulos e títulos, te mandam fazer e você faz com tanto amor, com tanto carinho, achando que está servindo a Deus, quando na verdade você está servindo homens. O teu trabalho pode até trazer alguma ajuda material para uma pessoa enferma, para uma pessoa desesperada, você vai levar uma palavra lá que a igreja te mandou levar, o ministério te mandou levar. Mas você precisa levar Jesus Cristo. Para levar Jesus Cristo, você precisa ter Jesus na tua vida primeiro. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu só dou o que eu tenho. Eu tenho o quê? Eu tenho o conhecimento da palavra. Eu tenho o amor de Deus em minha vida. Então eu posso te ensinar. O pouquinho que eu sei, eu posso te ensinar. E você pode aprender. Eu não sei muita coisa não, irmãos. Não sei não. É Jesus que dá. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça na tua vida e você entenda que tem que adorá-lo, servi-lo, obedecê-lo. Então, quando você vai a Jesus, você vê as maravilhas que Jesus está fazendo. Não é só naquela igreja, com aquele pastor, naquele ministério, nessa doutrina, porque a doutrina é perfeita. Não é isso. Ninguém é perfeito, irmãos. É Jesus que faz toda a obra. Já vi pessoas dando testemunhos maravilhosos. Em todos os lugares, em todos os lugares. E a pessoa, em vez de dar glória a Deus, o que faz? Quando eu entrei para esta igreja, não foi homem nenhum, homem não tem poder nenhum, ninguém tem poder. Só Jesus Cristo tem poder. Ele foi enviado a nos salvar. Ele que foi enviado pelo Criador, pelo Pai, para buscar os filhos, somos nós, os que aceitamos o testemunho de Jesus e sabemos que Jesus é tudo em todos. Se eu tenho Jesus em minha vida, se você tem Jesus em tua vida, o que nos separa um do outro? A igreja, a denominação, o ministério. Você serve a Deus em um ministério, eu sirvo a Deus em outro ministério. Nós estamos separados pelos homens, não por Deus. Deus não separa ninguém, Deus une. E ele chega ao ponto, o Senhor Jesus chega ao ponto de nos alertar o seguinte: se alguém não junta comigo, espalha. Se não é por mim, é contra mim. E ele diz o que para você, para mim, para todo mundo? Tenha comunhão com todos. Não julgue ninguém, porque nós não somos juízes. E se nós temos comunhão, estamos fazendo o que o Senhor Jesus mandou. Mas eu não tenho comunhão com aquele daquela igreja, com aquele daquela igreja, mas eu tenho comunhão com todo mundo. Eu estou dizendo aqui, as pessoas que muitas vezes dizem isso, eu tenho muitos amigos, considero irmãos e tenho muito amor por todos, de todas as denominações, não faço acepção. Alguns não me aceitam como irmão, porque não estou congregando debaixo do mesmo teto que eles. Eu não vou salvar ninguém, eu não sei o que passa no coração, na mente dessas pessoas. Que Deus tenha misericórdia deles, tenha misericórdia de mim também. Eu quero que eles sejam salvos, eu também quero ser salvo. Eu não vou pôr barreira nenhuma em relação à comunhão que devemos ter. Ao contrário, vamos derrubar essas paredes, essas barreiras. Encontro irmãos de todas as denominações, saúdo a todos, abraço a todos me amam, a grande maioria, amo a todos, não tem barreira nenhuma, tenho alegria de encontrar comigo, e eu tenho alegria de encontrar com eles. Alguns fazem com um pouco de medo, com um pouco de temor. Se o ministério souber que eu estou conversando com o pastor Jesus, não falam isso, mas não precisa falar. A gente entende, nós temos o espírito de revelação. Nós temos a revelação de Deus. Deus muitas vezes mostra pra gente. Nós não estamos buscando, quero conhecer aquela pessoa, quero saber o que passa no coração daquele outro. Não precisa fazer isso. Você olha para uma pessoa, Deus já abre tudo o que está acontecendo na vida da pessoa, mostra para você. E eu não vou sair por aí falando, olha, Deus está mostrando que você é isso, aquilo, e você é aquele outro, e você é aquele outro. Não vou fazer isso. Ele mostrou para mim saber quem é a pessoa. Então, como a palavra diz, não imponha precipitadamente a mão,
Provai se os espíritos são de Deus. Precisamos do espírito de revelação. Precisamos ter revelação, que Deus nos dê revelação de cada uma das pessoas que nos cercam. Então aqui, esses discípulos foram até Jesus amando do mestre deles. Quando que o teu mestre mandou você procurar Jesus? Olha, vai procurar Jesus, vai servir a Deus, faça a vontade de Jesus. Ah, eu preciso ir em outra igreja, pastor? Não, você não precisa ir em igreja nenhuma, você é a igreja. Dobra o teu joelho na tua casa, o que Jesus te mandar fazer, você faça. Mas como é que eu sei? Você vai ter experiência com ele, como Samuel? Samuel, foi lá correr com o profeta. O senhor me chamou? Não. Volta a dormir. Samuel voltou, até que o profeta falou, a próxima vez que você ouvir isso, você fala, eis-me aqui, Senhor. O profeta não estava preocupado em perder a posição dele, em perder discípulo. Ele estava querendo ensinar o caminho da salvação. E aí, quando foi chamado Samuel, eis-me aqui, Senhor. E daí em diante, aquele contato maravilhoso com Deus. Faça assim também na tua vida. Ah, mas será que eu mereço? Não, nós não merecemos. Por isso que nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, a graça de Deus, não pelo nosso merecimento, não pelas nossas obras ou palavras, ou dinheiro que a gente dá, ou dízimo nem existe para o cristão. Então, irmãos, vamos nos comportar como João Batista, que não guarda nada, não quer nada para ele, né? Porque aqui fala que o Senhor Jesus vai e falou, os cegos vêm. Hoje o cego vê? Não, tem muito cego que recebe oração e não vê. Mas não é só esse cego que precisa ver. É o cego que não está enxergando o caminho estreito, que não está enxergando a luz à sua frente. Então o Senhor Jesus está dizendo, quem está assim vai começar a enxergar o caminho certo, vai começar a enxergar o caminho estreito. Os cegos veem, os coxos andam, a pessoa não vai deixar de mancar, de manquejar, de andar de qualquer jeito pelo caminho. O Senhor vai restaurar, vai fazer com que ande. Os leprosos são purificados, aquela pessoa que está sempre cheia de problemas e não tem condições de servir a Deus, porque está sempre cheio de impedimentos. O Senhor diz, eu vou curar, eu curo todo mundo, não é? Os surdos ouvem, a pessoa não quer ouvir muito bem essa palavra, não está caindo bem, mas aí o Senhor vem, abre os ouvidos, e a pessoa passa a entender a palavra de Deus. E os mortos ressuscitam. Como os mortos ressuscitam? O Senhor Jesus ressuscitou mortos, e fez tudo isso materialmente também, mas hoje muito mais espiritualmente. Estávamos mortos no mundo, e o Senhor nos resgatou para a vida eterna. Ressuscitou. Eu estava morto no caminho do mundo, no caminho da carne, e o Senhor me ressuscitou. Estou servindo a Deus com alegria, com sinceridade e amor. Então, vamos a esse Jesus. Ele não muda. Deus não muda. Jesus não mudou nunca. Ele continua nos amando e fazendo milagres maravilhosos. Você busca só o que cura material, dinheiro, solução de problemas materiais, mas é a tua vida espiritual que é muito mais importante. A tua vida espiritual. Quando você terminar sua carreira aqui, que caminho você vai seguir? Para que lado você vai? Você vai ouvir o chamado de Deus ou você vai ouvir apartai de mim? Então, irmão, é a tua vida. O Senhor me manda dizer isso, eu não te conheço, muitos de vocês aí não conheço, eu não conheço, tenho interesse que sejam salvos, mas eu não posso fazer nada por vocês a não ser me entregar ao Senhor, para que Ele me use para falar com você, ao teu coração, para você ter uma vida de santificação, de honra, de justiça verdadeira. Quando você tiver alguma dúvida, o que fazer, você diz assim, o que Jesus faria? O que Jesus faria no meu lugar? Será que Ele se vingaria? Perderia a compostura? Levantaria sua voz? Contenderia com a outra pessoa? Jesus nunca fez isso. Ele foi de cabeça baixa lá para a morte, como uma ovelha muda, perante os seus tosqueadores, seus matadores. Foi levado à cruz. Então, irmãos, temos que o nosso Senhor é o nosso Salvador, nosso guia, nosso exemplo. Vamos viver como Ele viveu, vamos andar como Ele andou, vamos falar como Ele falou, sem querer aparecer, porque Ele foi humilde, nós também temos que ser humildes. E quando você começar a perceber Deus em tua vida, saiba que você está cheio do Espírito Santo e tem que se manter assim. E leve esta mesma palavra de salvação, leve para outros que estão necessitados. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine e que você seja um instrumento poderoso
para a salvação de tua e de muitas outras vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.